4. Só que eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, correto? Dividido pelo A. Na função aqui não fala ax mais b, então esse primeiro número aqui é o valor do A, correto? Então o nosso A vale quanto? Menos 2. Então, vamos dividir, 4 dividido por 2 vai dar 2. Menos com menos vai dar mais. Então, o ponto onde ele vai interceptar o x vai ser no ponto 2. Olha lá. Beleza? Tranquilo? Vamos para a letra C. O ponto onde a função intercepta o eixo y. Essa é moleza, né? Onde que ele intercepta o eixo y é no ponto 4, certo? Mas, ó, vamos só lembrar uma coisa. Se eu quero ponto, é 0, 4. Porque o x é 0 e o y é 4. Mesma coisa aqui na de cima. O nosso x é 2 e o nosso y é 0. Então, ele intercepta no ponto 2, 0 e aqui no ponto 0, 4. Legal? Qual é a raiz da função? A raiz a gente até já fez a conta ali, mas vamos de novo. A raiz não é menos b sobre a? Então, é só fazer. O b é 4, né? Então, menos 4, por causa do sinal daqui, dividido pelo a. O nosso a vale menos 2, tá? Menos com menos dá mais. Então, a raiz da função é o ponto 2. Lembra que raiz é onde corta o eixo x, beleza? E aí ele pediu para a gente fazer o quê? Esboçar o gráfico dessa função. Olha, eu só preciso ter 2 pontos aqui, tá? Para a gente traçar. Então, ó, 1, 2. 1, 2, 3 e 4. Olha só, eu vou traçar alguma coisa aqui passando pelo 2, pelo 4, tá? São os 2 pontos que a gente sabe aqui do gráfico com certeza. Beleza? Tranquilo? Então, vimos aí o que é uma raiz da função. Vamos seguir agora para um próximo exemplo. Ó. O gráfico abaixo é uma função do primeiro grau do tipo ax mais b. Qual é a função correspondente? Então agora, olha, ele deu um gráfico para você e ele quer que você monte uma função, tá? Então, olha só, primeira coisa que você olha o y e descobre o b, correto? Então, ó, nosso y vale quanto? 2. Então, quer dizer que o nosso b, ele vale 2. Certo? Já tem uma parte da questão pronta. E aqui eu sei que isso daqui é a raiz, certo? E a raiz ela tem uma fórmula, menos b sobre a, correto? Então vou colocar aqui, ó, menos b sobre a, eu tenho a raiz. A raiz não é onde ele cruza o eixo x, então o nosso x aqui não é 3, então eu sei que menos b sobre a é igual a 3. Tá legal? Agora olha só, o nosso b vale quanto? 2. Então vai ficar menos 2 sobre a, que agora eu não tenho a, eu não tenho a função, eu quero descobri-la. É igual a 3, que é a raiz, certo? Igualo com 1, cruz credo. 3 vezes a, 3a. 2 vezes 1, 2. Como é negativo, menos 2. Está multiplicando, passa dividindo. Menos 2 sobre 3. Descobriu o valor do a. Vamos montar a nossa função? Lembra que pode ser y igual ou pode ser f de x. Igual. Ax, o a vale quanto? Menos 2 terços de x, tá? O x sempre fica, mais o b. Nosso b não vale 2, então mais 2. Temos a função, montamos a função. Isso daqui é bem importante, cai bastante, tá, pessoal? Um negocinho não é difícil, é bem legal aí, fácil de fazer. Tá legal? Vamos fazer mais um exemplo para ver se a gente aprendeu. Então, primeiro, ó, y igual a x mais b. Primeira coisa que eu olho no y, onde cruzou. Onde cruzou eu tenho o valor do b. Então, o nosso b ele vale menos 3, tá certo? Aonde ele cruzar o x, eu tenho a raiz, legal? E eu sei que a fórmula da raiz é menos b sobre a. Então, se a fórmula da raiz é menos b sobre a, ela vai dar a raiz, que a raiz é quanto? 2. Aí eu venho aqui, ó, o b vale menos 3 com menos da fórmula. Então, menos 3 dividido por a é igual a 2. Menos com menos, mais. Então, 3a é igual a 2. Iguala com 1, cruz credo. 2 vezes a, 2a. 3 vezes 1, 3. Está multiplicando, passa dividindo. 3 sobre 2. Vamos montar a nossa função, então. Nosso f de x. Nosso f ficou bonito, hein? Igual a 3 sobre 2x, mais, só que agora o nosso sinal é menos, mais com menos dá menos, então menos 3. Beleza? Temos aí a nossa função.
Tranquilo, né? Bem sossegado, né? Então, por isso, por hoje, essas daí é só. Aí na próxima aula a gente continua com outras coisas de função do primeiro grau. Falou, pessoal. Um abraço.